Irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 10, versículo 45. Y hermanas, vamos a abrir en Marcos capítulo 10 y el versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amém. Amén. Capítulo 1, versículo 1 Capítulo 1, versículo 1. e também versículo 11. Y leeremos también versículo 11. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Graças ao Senhor. Vamos dar sequência no que começamos a falar ontem. Bueno, gracias al Señor vamos a dar secuencia a lo que empezamos ayer. E o nosso encargo é contemplar a beleza das virtudes do Senhor. Nuestra carga es contemplar la belleza de las virtudes del Señor. Hoje, não tanto abordando os aspectos dos seus gestos, suas ações, Y hoy no tanto mirando sus gestos y sus acciones, mas as suas características como servo modelo para pero nós. sus características como un siervo que es modelo para nosotros. E alguns aspectos de como o Senhor lidou consigo mesmo na sua natureza humana, Y también algunos aspectos de cómo el Señor, Él trató consigo mismo en su naturaleza humana, como Ele lidou com seu corpo cómo Él trató de su cuerpo e como seu corpo foi totalmente entregue para fazer a vontade de Deus. y cómo su cuerpo fue entregado para hacer completamente la voluntad de Dios. Certamente hoje pela manhã também nós vamos exercitar um pouco deste modelo do Senhor. Y creo que esta mañana también tendremos oportunidad de ejercitar ese modelo del Señor. Talvez alguns estão aqui cansados, Porque tal vez algunos de ustedes estén cansados, pode estar com sono, tal vez con un poco de sueño, mas vamos apresentar os nossos corpos também para servir ao Senhor. pero presentemos nuestro cuerpo para servirle Que o al Señor. Senhor também possa ungir os nossos ouvidos, Que el Señor unja nuestros oídos para que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos para corações. escuchar lo que Él quiere decir y hablar a nuestro corazón. Ontem falamos que o Evangelho de Marcos é peculiar no seu início. Ayer observamos que el Evangelio de Marcos es muy singular en su principio. Ele abre o seu Evangelho com esta expressão maravilhosa: Él comienza el Evangelio con esta expresión maravillosa. princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Principio del Evangelio de Jesucristo. Princípio das boas novas de Jesus Cristo. Principio de las buenas nuevas de Jesucristo. Jesus Cristo é as boas novas de Deus para nós. Jesucristo es las buenas nuevas de Dios Jesus para Cristo nosotros. é a pessoa do Evangelho. Jesucristo es la persona del Evangelio. Conhecer a pessoa e obra de Cristo Conocer la persona y obra del Señor é Jesucristo você tocar na realidade do Evangelho. es tocar en la realidad del O Evangelio. Evangelho não é algo exterior, El Evangelio no es algo mas o exterior, Evangelho é uma pessoa, pero el Evangelio es una persona. a pessoa de Jesus Cristo. La persona de Jesucristo. Horizontalmente, irmãos, Jesus Cristo é as boas novas de Deus. Pensando en un aspecto horizontal, Jesucristo es las buenas nuevas de Dios. Mas verticalmente, Jesus Cristo é aquele no qual o Pai tem o seu prazer. Pero de un aspecto vertical, Jesucristo es aquel en que el Padre tiene complacencia. Então é interessante, irmãos, que o relato do Evangelho de Marcos, Entonces es interesante porque el relato de Marcos, há duas dimensões sendo apresentadas. aquí encontramos dos dimensiones. Há uma dimensão horizontal, sem dúvida, Encontramos sin ninguna duda la dimensión horizontal. como o Senhor lidou com as pessoas, as situações. Y ahí vemos cómo el Señor trató con personas, con situaciones. Essa manhã, de maneira tão clara, vimos como o Senhor lidou com aqueles escribas e fariseus. Y esta mañana ya vimos de manera tan clara cómo el Señor trató con los escribas y con los fariseos. Como o Senhor é maravilhoso. Cómo el Señor es maravilloso. Como o Senhor é equilibrado na sua humanidade. Cómo el Señor es equilibrado en su humanidad. Irmãos, esta é a pessoa do Evangelho.
esta es persona del Evangelio. Mas ao mesmo tempo que horizontalmente ele agia desta maneira, Pero al mismo tiempo que del punto de vista horizontal él actuaba de esta manera, todo o seu agir trazia alegria e prazer ao Pai. todo su actuar traía alegría al Padre. Aqui nós lemos no versículos 10 e 11 de Entonces, Marcos 1. en el versículo 10 y 11 leemos: Verifique, irmãos, que aqui é o início do ministério do Senhor, seu primeiro ato. y observe que aquí es el inicio del ministerio del Señor. Na verdade, o seu início do evangelho se dá depois deste ato. De hecho, el inicio de su ministerio se da después de este hecho. Mas primeiro ele foi a João Batista para ser batizado. Primeramente fue hasta Juan Bautista para ser bautizado. Até aqui, irmãos, ele não tinha feito nada. Hasta este punto no había hecho nada. Ele só fez uma coisa: Había hecho una cosa: viveu a vida humana normal. vivió una vida humana normal. E o que ele fez nesses 30 anos de viver humano normal? ¿Y qué hizo en esos 30 años de vida normal? Talvez humana? para nós não tenhamos conhecimento de muitas coisas. Posiblemente nosotros no sepamos muchas O cosas. pouco que nós conhecemos está relatado por Lucas em seu evangelho. Lo poco que conocemos está relatado en Lucas en su evangelio. Mas aqueles 30 anos de viver humano do Senhor agradaram ao Pai. Pero esos 30 años de vida del Señor terrena agradaron al Padre. Ao sair então das águas de batismo, Entonces, cuando el Señor salió de las aguas del bautismo, versículo 10, en el versículo 10, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Então foi ouvido uma voz dos céus: Y vino una voz de los cielos Tu és o meu filho amado. que decía: Tú eres mi Hijo amado, Em ti eu tenho prazer. en ti tengo complacencia, Em ti eu me comprazo. en ti tengo complacencia. Esse, irmãos, é o coração, essa é a reação de Deus a este servo modelo aqui na terra. Esa fue la reacción, la aprobación de Dios a ese siervo sobre la tierra. Ontem o irmão pela manhã já nos ajudou na divisão deste livro. Ayer por la mañana el hermano Romeo nos ayudó a dividir el libro. Didaticamente nós podemos então dividir este livro em duas partes. Y de manera pedagógica podemos dividir este libro en dos partes. O versículo chave por muitos considerado deste livro é Marcos 10:45. Y el versículo que por muchos es considerado clave para el libro es 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, mas para servir. Nós podemos ver no Evangelho de Marcos, então, do capítulo 1 até o capítulo 9, o Filho do Homem veio para servir. Entonces podemos ver, del capítulo 1 al capítulo 9, vemos el Hijo del Hombre sirviendo. O capítulo 10, que pode ser incluído nessa sessão, é uma transição. El capítulo 10, que puede ser incluido con esos primeros 9, Que es é una transición, a ida de Jesus com seus discípulos para Jerusalém. que es cuando el Señor va con sus discípulos para Jerusalén. E o capítulo 11 até o final apresenta então o sofrimento do Senhor na sua morte. Y el capítulo 11 en delante, entonces muestra los sufrimientos del Señor. Então a primeira parte de 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. La primera parte de ese versículo 10:45 es: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, pero para servir. E a partir do capítulo 11, e dar a sua vida em resgate por muitos. Y a partir de la segunda parte, y dar su vida en rescate por muchos, es lo que ocurre después del capítulo 11. Cumprir a obra de redenção. Cumplir la obra de redención. Então esta é de uma maneira panorâmica, uma divisão do livro de Marcos. Entonces, de manera panorámica, esta es una división del libro de Marcos. O Evangelho de Marcos não tem o propósito de descrever a biografia do Senhor, El Evangelio de Marcos no tiene como propósito describir la nem biografía del tampouco Señor, uma exaustiva descrição da história do Senhor aqui na y terra, tampoco describe con muchos detalles la historia del Señor mas sobre la sim tierra. apresentar-nos a pessoa do Evangelho, Sí, a presentar la persona del o Evangelio, seu caráter, su carácter, suas sus características. características. E hoje pela manhã
Y por la mañana hoy quero gastar um tempo com os irmãos, quiero gastar un tiempo con ustedes vendo algumas características deste servo modelo para nós. observando algunas características de este siervo modelo. E ao contemplar isso, irmãos, isso precisa resultar no nosso coração alegria. Y al ver eso, queremos que eso debe crear en nosotros alegría. Porque são as boas novas de Deus para nós. Porque son las buenas nuevas de E Dios para este é nosotros. aquele no qual o Pai tem o seu prazer. Y este es aquel en Então, quien el contemplar- Padre se complace. Contemplar o Senhor desta maneira, irmãos, precisa trazer prazer aos nossos corações. Contemplar al Señor de esta manera tiene que traer Ele é as boas novas de alegría a Deus. nuestro corazón. Ele é o prazer de Deus. Él es el placer de Dios, la complacencia de Ele Dios. é as boas novas de Deus para o Las homem. buenas nuevas de Dios para el hombre. Então vamos contemplá-lo mais um pouco desta maneira. Veámoslo más así, esta manera. No versículo 12 do capítulo 1, este servo modelo inicia por uma prova. En el capítulo 12, en el versículo 12 del capítulo 1, este siervo modelo empieza su obra. Isso é muito interessante, irmãos. Y es interesante, Nós não vamos entrar em detalhes de toda a tentação do Senhor, aunque no entremos en todos los detalles de mas esa o tentación, fato de que o servo do Senhor, antes de iniciar os seus atos e feitos, pero es interesante notar que el siervo de Dios, antes de iniciar sus actos, como servo, o Espírito o impeliu para o deserto. siendo un siervo, el Espíritu le impulsó al desierto. Vimos ontem que Mateus diz que o Senhor foi conduzido ao deserto. Ayer fue dicho que Mateos registra que el Señor fue conducido al desierto. Como rei, ele foi conduzido. Es que como rey es conducido. Mas agora, como um servo, como um escravo, o Espírito o impeliu. Pero aquí como un siervo, como un esclavo, el Espíritu lo impulsó. Eu quero ler com os irmãos versículos 12 e 13. Vamos a leer versículos Por favor. 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaban con las fieras y los ángeles le servían. Há um fato interessante, irmãos, na humanidade do Senhor. A un hecho interesante en la humanidad del Señor. Quando o Senhor teve consciência da sua função messiânica. Cuando el Señor tuvo conciencia de su función como Mesías. Pela descrição em Lucas, Por la descripción en Lucas. no relato quando eles vão ao templo e ali ele, aos 12 anos, sentava-se com os sacerdotes, os escribas, também respondendo perguntas e perguntando. Cuando en Lucas nos cuenta que el Señor a los 12 años fue al templo y ahí preguntaba y respondía preguntas a los doctores de la ley. E quando eles voltavam para a sua cidade, os pais deram por falta de Jesus, do menino Jesus. Pero al regresar para su ciudad, sus padres después de un día notaron que él faltaba, Quando no estaba con ellos. voltaram e o encontraram, estava servindo ali no templo. Entonces regresaron a Jerusalén y lo encontraron en el templo. E ele disse que estava fazendo a vontade do seu pai. Y les dijo que estaba haciendo la voluntad de su padre. Então este menino Jesus de 12 anos, Entonces este niño Jesús a los 12 años, certamente a sua mãe o relatou todos os acontecimentos da sua concepção. seguramente su madre le había contado todos los eventos de su concepción. E o menino crescia em sabedoria e em estatura. Ese niño crecía en sabiduría y estatura. E certamente ele foi ganhando também consciência da sua função messiânica. Y poco a poco ganó conciencia de su función mesiánica. Mas para não me delongar neste assunto, Pero no quiero demorarme en este asunto. ao ser levado então para o deserto, Cuando fue llevado al desierto, depois do seu batismo, después de su do bautismo, Espírito Santo descer na forma de pomba sobre ele, después que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma e sobre él, uma voz do céu declarar que este é meu filho amado, y de haber oído esa voz del cielo que dijo que era su Hijo amado, ele tinha plena consciência da sua posição messiânica. seguramente ya tenía plena conciencia de su posición mesiánica. Vou usar mais a palavra da sua posição como o Messias. Y voy a decir más de su posición como Mesías. E como
o enviado de Deus, da sua total dependência da provisão do Pai através do Espírito para o seu ministério. Y como enviado de Dios, él esperaba únicamente provisión de la parte de Dios y de su Espíritu para su ministerio. Então ele foi levado para o deserto. Así entonces fue llevado al desierto. A tentação de Jesus ali no deserto, En la tentación de Jesús en el desierto, alguns estudiosos da Bíblia algunos estudiosos comparam, por exemplo, Adão no Éden e Jesus no deserto. comparan a Adán en el Edén y Jesús aquí en el desierto. Adão estava num jardim, Adán estaba en un huerto, Jesus estava no deserto. Jesús estaba en un desierto. No jardim havia todos os recursos, En el huerto había todos los recursos no deserto havia escassez de tudo. y en el desierto faltaba de todo. No jardim os animais foram trazidos para Adão dar nome a todos eles. En el huerto los animales fueron llevados hasta Adán para que él les diera el nombre. No deserto o Senhor estava com as feras. Y aquí en el desierto el Señor estaba con las fieras. E a sua prova, irmãos, estava ali. Que recursos o Senhor iria utilizar ao ser tentado? Entonces la pregunta es, ¿qué recursos el Señor usaría para responder a su tentación? Ali não havia recursos No habían recursos e Satanás veio tentá-lo y Satanás fue y lo tentó para usar dos seus poderes, a sua deidade, para que el Señor usara sus poderes de Dios para prover a si mesmo recursos, para proveer recursos para satisfacer para a sí mismo, resistir àquela situação de prova. para resistir a aquella situación Mas de o prueba. Senhor não usou outros recursos. Pero el Señor no usó otros O recursos. Senhor não usou do seu próprio poder na sua divindade, El Señor no usó de su poder mas como Dios, ele dependeu totalmente da palavra de Deus e da provisão do Espírito. pero dependió exclusivamente de la provisión del Espíritu y de la palabra de Dios. Irmãos e irmãs, se nós queremos servir ao Senhor, Hermanos, si queremos servir al Señor, se nós queremos ser servos de Deus, si deseamos ser siervos de Dios, o início sempre terá provações. al principio, el inicio siempre será con E provaciones. quanto mais Deus quer usar um vaso, Y cuanto más Dios quiera usar un certamente vaso, Ele permitirá passar por muitas provações. Él permitirá que ese instrumento pase por provaciones. Mas nos momentos dessas provações em nossas vidas, irmãos, Pero en esos momentos de provación, que recursos nós lançaremos mão? nosotros usaremos ¿qué recursos? Os nossos próprios recursos? ¿Será que usaremos nuestros propios Os nossos recursos? meios? Nuestros recursos, Os nossos improvisos? aquellas cosas que hacemos de improviso, Ou nós vamos depender da provisão que vem dos céus? o esperaremos por la provisión que viene de A los cielos, provisão que vem por meio da palavra do Senhor. la provisión que viene por la palabra de A Dios, provisão que vem por meio do seu Espírito que em nós la habita. provisión que viene por intermedio de su Espíritu. Como nós somos criativos em buscar recursos próprios. Somos muy creativos a buscar y usar recursos propios. Mas irmãos e irmãs, saibam que estes recursos Deus não aceita. Pero hermanos, sepan que Dios no acepta esos recursos. Deus não reconhece esses recursos. Dios no los reconoce. Só há um recurso que o Pai reconhece: Solo hay un recurso que el Padre o reconoce. meu filho amado em quem me comprazo. Es mi Hijo amado en quien tengo Então as complacencia. provas em nossas vidas, irmãos, Entonces, hermanos, las pruebas que têm nos um llegan objetivo: tienen un objetivo. é que a pessoa de Cristo seja mais trabalhada em nosso ser, Es que la persona de Cristo sea trabajada, formada más en nosotros. para que aquilo que sai do nosso serviço não é a nós mesmos, Para que aquello que sale de nuestro servicio No- no sea nuestro propio. não são os nossos próprios recursos, No son nuestros os nossos próprios meios. nuestros medios. Sabe, irmãos, hoje o cristianismo, infelizmente, Hoy en día el cristianismo, infelizmente, tem buscado muitos recursos fora da pessoa de Cristo e da sua ha palavra. buscado muchos recursos fuera de la persona de Cristo y de su Parece que palabra. eles não creem que Cristo é suficiente. Es como si no creyeran que Cristo es suficiente. Parece que não creem que a palavra do Senhor seja Es suficiente. como si no creyeran que la palabra de Dios es suficiente. O apóstolo Paulo, ele fala que ele tinha um espinho na sua carne, mensageiro de Satanás. El apóstol Pablo decía que él tenía un espino, una espina en la carne. E 3 vezes ele pediu que
o afastasse dele. Era mensajero de Satanás y por 3 veces le rogó al Padre que le quitara Mas o que o esa Senhor espina. respondeu? Pero ¿qué le respondió el A Señor? minha graça te basta. Mi gracia te es suficiente. Irmãos, que recursos nós estamos buscando em nossa experiência de provas, aflições, em nosso viver aqui na terra? Hermanos, ¿qué recursos estamos buscando para hacer frente a las pruebas y las probaciones de Precisamos nuestra vida? conhecer a suficiência da graça de Cristo em nós. Precisamos conocer la suficiencia de la gracia del Señor E a Jesucristo en provisão nosotros abundante do Espírito de Jesus Cristo. y la abundante provisión del Espíritu de Jesucristo. Então, esta primeira prova, irmãos, o início do ministério do Senhor é marcado por uma prova no deserto. El inicio del ministerio del Señor está marcado entonces Irmãos e por irmãs, esta prueba del Señor en el desierto. Estejamos então preparados para as provas que se levantarão, se nós queremos de fato servir ao Senhor. Si queremos de hecho servir al Señor, debemos estar preparados para las pruebas. Amém, irmãos? Amén. Alguns versículos que nós poderíamos ver. 1 Coríntios 10, 13. Vamos a abrir en 1 Corintios 10, O Senhor foi tentado por 40 dias. 13. El Señor fue tentado por 40 días. 40 dias. 40 días. Há um tempo, A un tiempo, há um limite. a un límite. As provas que vêm sobre nós têm um tempo e um limite. Las pruebas que nos ocurren tienen un tiempo y tienen un límite. 1 Coríntios 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13. Por favor, leia, irmão. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará que ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. As provas, irmãos, são de fato não para medir as nossas forças. Las pruebas no tienen como objetivo medir nuestra fuerza. Até que ponto ele vai resistir? O sea, como si Dios preguntara, vamos a Vamos ver hasta ver qué punto Él O resistirá. quanto ele é forte. Vamos a ver cuán fuerte es Él. As tentações não são, irmãos, para testar as nossas forças, Las probaciones no son para testar nuestra fuerza, mas para nos ensinar a depender dos recursos que nós temos em Deus. pero para enseñarnos a depender de los recursos que tenemos en Nos Dios dobrar diante dele, y prostrarnos delante de Él. declarar nossa total dependência dele, Declarar nuestra dependencia de Él. que a nossa suficiência não está em nós mesmos, Que nuestra suficiencia no está en nosotros. mas como o próprio Paulo declara, nossa suficiência vem de Deus. Y declarar como dijo Pablo, que nuestra suficiencia viene de Dios. Sim, o Senhor não manda provações além de nossas forças, De hecho, el Señor no nos da probaciones que sean mayores que nuestras fuerzas, mas juntamente com a tentação nos proverá o livramento. pero también juntamente con la tentación nos da la salida, el Mas a libramiento. prova é do quanto nesses sofrimentos e tentações La prueba es de cuánto en esos sufrimientos y tentaciones nós vamos buscar em Deus a nossa provisão e livramento. buscaremos en el Señor nuestra provisión y libramiento. Depois dos 40 dias, Después de 40 días, os anjos vieram e o serviram. los ángeles fueron y le sirvieron al Señor. Em 2 Coríntios 7 é interessante, En la segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 5 a 7, versículos de 5 a 7, há uma situação interessante que Paulo estava também sujeito a muitas provas naquele momento. hay una situación en que se describe que Pablo también estaba sujeto a muchas probaciones en aquel momento. Por favor, leia versículos 5 a 7. De 5 a 7, segunda de los Corintios 7. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé
aún más. Então, irmãos, Tito, quando chegou, foi para Paulo como os anjos que vieram e serviram o Senhor. Tito fue para Pablo, así como fueron los ángeles para el Señor. Que o Senhor também possa nos prover essas experiências de sermos consolados, confortados, encorajados pela provisão que o Senhor traz por meio dos santos. Que el Señor también nos dé la oportunidad de experimentar consolación, conforto por intermedio de los santos. Irmãos, nenhum de nós pode viver a nossa vida isoladamente. Ninguno de nosotros puede vivir una vida de manera aislada. Somos membros uns dos outros. Somos miembros unos de los Precisamos otros. uns dos outros. Necesitamos unos de los otros. E muitas provações e lutas, irmãos, que nós estamos passando. Y muchas de las pruebas y de las luchas por las cuales pasamos. Quando estamos juntos com os irmãos, nos reunimos, somos providos como os anjos que vieram e serviram ao Senhor. Cuando nos reunimos, entonces hay una provisión como los ángeles al Señor y como Tito a Pablo. Sim, então, prosseguindo nesse encargo, mas eu queria tocar, irmãos, nessa questão das provas da nossa experiência de serviço ao Senhor. Quiero tocar un poco más en nuestras pruebas de servicio al Señor. 2 Coríntios, já que estamos aqui, capítulo 4, versículo 17. Vamos a volver un poquito en el capítulo 4, versículo 17 de 2 Corintios. Paulo coloca esses 40 dias de uma forma maravilhosa aqui. Pablo se refiere a esos 40 días de una manera muy maravillosa. Vamos ler esse versículo, por favor. Leamos el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Paulo está comparando aqui a provação, as tentações que são leves comparadas ao peso de glória que está sendo formado em nós. Pablo aquí compara las tentaciones y las probaciones que cuando comparadas con el peso de gloria son livianas. Mas também são momentâneas. Y además son momentáneas. Não vamos desfalecer, irmãos. No vamos a desfallecer. Não vamos retroceder. No vamos a retroceder. Mas vamos perseverar e avançar no Debemos Senhor. perseverar y Porque o proseguir. Senhor, Ele quer depositar em nós um eterno peso de glória. El Señor quiere darnos este eterno peso de gloria. Amém. Vamos prosseguir um pouco mais, com respeito a um aspecto do Senhor também como servo, modelo para nós. Vamos a observar otro aspecto del Señor como Vamos a modelo, Filipenses capítulo 2. como modelo de siervo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses 2, de 5 A 8. a 8. Pode ler. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Irmãos, o Senhor como esse servo modelo, primeiro, ao servir, Ele esvaziou-se de si mesmo. El Señor, como siervo modelo, al servir, Él se vació E Ele se manifestou como um servo, y se manifestó como siervo e Ele veio para servir. y vino para servir. Esse versículo de Marcos 10, 45, Aquel versículo de Marcos 10:45, que diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. el que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, pero para servir. Sempre que nós lemos, temos a impressão de que Ele está falando isso, Ele veio para nos servir. Y cuando leemos pensamos que Él vino entonces para nos servir. Mas de fato, o primeiro significado disto é que Ele veio servir ao Pai. Pero el primer significado de ese versículo es que Él vino a servir al Padre. E ao servir na vontade do Pai,
Y al servir a la voluntad del Padre, ele certamente estava servindo aos homens. él seguramente servía también a los Mas hombres. o propósito do seu serviço aqui na terra Pero el propósito de su servicio en não la era tierra simplesmente servir os homens, no era simplemente servir a los hombres, mas sim cumprir a vontade do Pai. y sí cumplir la voluntad del Padre. E aqui ele diz que ele foi obediente, tornando-se obediente até a morte. Aquí dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Obediente a quem, irmãos? ¿Obediente a quién? Obediente ao Pai, Obediente al Padre. aquele que o comissionou para vir cumprir a obra de redenção. Aquel que le mandó a venir a cumplir. Então, o Filho do Homem que não veio para ser servido, Entonces el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, mas para servir, pero para em servir. primeiro lugar, servir fazendo a vontade do Pai. En primer lugar era servir haciendo la voluntad del Padre. Então, irmãos, não temos tempo de explorar isso no Evangelho de João, Hermanos, no es posible, no tenemos tiempo para explorar eso en el mas Evangelio de Juan. quantas vezes ele diz que ele não falou as suas próprias Pero palavras, cuántas veces él dijo que no, ele não sus fez a propias sua palabras, própria obra, no había hecho su propia obra, ele não fez a sua própria vontade, su propia voluntad, mas tudo era fazer a vontade do Pai. pero todo era hacer la voluntad del Padre. Não somente, irmãos, ele se esvaziou da sua posição na glória que ele tinha na eternidade. No solamente él se despojó de su posición de gloria que tenía con el Padre en la Não eternidad. significa que ele saiu dele essa posição de deidade ou divindade. Él no dejó de ser Dios, Não, mas ele no seu reconhecimento como figura humana, pero al ser reconocido como figura humana, ele foi visto totalmente como um homem, él fue contemplado como hombre, como um servo, como siervo, como um escravo, como un esclavo, que humilhou-se para fazer a vontade do Pai, que se humilló para hacer la voluntad del Padre, sendo obediente em tudo durante toda a sua vida, haciéndose obediente en todo durante su vida, até se dar em resgate por muitos. hasta la muerte en cuando se dio por rescate de todos. Então, irmãos, este esvaziar-se de si mesmo é o modelo do Senhor para nós. Entonces, este despojarse de sí mismo, el modelo del Señor para nosotros. Quando nós falamos, irmãos, que Deus não aceita nada de nós mesmos para servi-lo, Cuando mencionamos que el Señor no acepta nada de nosotros mismos para servirlo, mas aquilo de Cristo que é trabalhado em nosso ser. pero aquello solamente que es formado de en Cristo en nosotros. Mas, irmãos, no serviço, quanto nós temos que reconhecer, Pero en el servicio, ¿cómo tenemos que reconocer quanto ainda somos tão cheios de nós mesmos. de cómo aún estamos tan llenos de nosotros mismos? Não vamos ler aqui, mas vou mencionar Romanos 12:3. Voy a solamente mencionar Romanos 12:3. O apóstolo Paulo, ele nos exorta: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Pablo dice, nadie piense de sí mismo más de lo que conviene. Oh, irmãos, como nós pensamos de nós mesmos mais do que convém. Muchas veces pensamos de nosotros mismos más de lo que conviene. Como precisamos seguir esse modelo do Senhor de esvaziar-nos de nós mesmos. ¿Cómo tenemos necesidad de seguir el ejemplo que tenemos del Señor, de Declarar ao despojarnos Senhor, de nosotros mismos? declarar ao Senhor que não queremos confiar nos nossos meios, Declarar al Señor que no queremos confiar en nuestras capacidades, nossos recursos, nuestros recursos, nossa força, nuestra fuerza, nossa inteligência. nuestra inteligencia. Precisamos nos esvaziar diante do Senhor. Tenemos que despojarnos delante O del Senhor não Señor. vai jogar fora sua capacidade e inteligência, El Señor no va a echar a la basura su inteligencia, mas su Ele quer capacidad, usar aquilo que sai da obra da cruz em nossas pero quiere vidas. usar aquello que sale de la obra de la cruz en nuestra vida. Segundo ponto, o Senhor, Ele fazia somente a vontade do Pai. En segundo lugar, el Señor hacía solamente la Então, o voluntad primeiro del Padre. ponto, Ele esvaziou de si mesmo, esvaziou-se El de si primer mesmo. punto es Él se despojó de sí Agora mismo. queremos tocar um pouco sobre fazendo unicamente a vontade do Pai. Ahora queremos mencionar un poco sobre el hacer únicamente la voluntad del Padre. Irmãos, se nós, no Evangelho de Marcos, que nós vimos ontem e hoje, nessas várias mensagens, Hermanos, al contemplar el Evangelio de Marcos que hemos visto ayer y hoy, muitas pessoas cercavam o Senhor, o espremiam e toda hora estavam ali. muchas personas estaban siempre alrededor del Señor y lo comprimían. Muitas necessidades, Habían muchas muitas necesidades, situações, muchas situaciones, muitas pressões. muchas presiones.
muita obra a ser feita. Había mucha obra a ser hecha. Mas, irmãos, há um ponto muito importante a ser visto aqui. Pero hay un punto importante a ver aquí. O servo modelo, que é o Senhor Jesus, El siervo modelo que es el Señor Jesús ele não era conduzido pelas necessidades, no era conducido por las necesidades. ele era conduzido pela vontade do Pai. Era conducido por la voluntad del Padre. Na manifestação das necessidades, En la manifestación de las necesidades, claramente vimos que o Senhor se compadecia, se condoía das pessoas, vimos como el Señor se compadecía de las personas. mas pela sua comunhão íntima e constante na presença do Pai, Pero por su comunión íntima y constante delante del Padre, ele estava constantemente discernindo a vontade do Pai. Él constantemente discernía la voluntad del Padre. Como nós, irmãos, muitas vezes somos influenciados pelas necessidades, pessoas e situações, Como nosotros, hermanos, tan frecuentemente somos influenciados por las necesidades de las personas e já queremos fazer as coisas, y queremos hacer las cosas sair fazendo, resolvendo. y empezar a resolver las cosas. Isso vem do nosso natural. Y eso viene de nuestro aspecto natural. Precisamos aprender, irmãos, com o modelo do Senhor, Tenemos que aprender, hermanos, con el modelo que tenemos en el Señor, que Ele só fazia exclusivamente a vontade do Pai. que Él hacía exclusivamente la voluntad del Padre. Irmãos, quanta pressão muitas vezes podemos carregar por uma questão de obras. ¿Cuántas veces tenemos presión sobre nosotros por la cuestión de las obras? Fazer obra, fazer obra. Hacer obras, hacer obras. Olhar para necessidades e fazer, e fazer, e fazer. Ver las necesidades e intentar hacer alguna cosa. Se você não sabe, você não tem clareza do que é a vontade de Deus, Si no tiene claridad de cuál es la voluntad del na Padre, verdade nós não sabemos o que estamos fazendo. entonces nosotros no sabemos lo que hacemos. Podemos laborar, e isso não dá em absolutamente nada. Podemos trabajar y eso no se resultará en nada. Porque a vontade de Deus não estava naquilo. Porque la voluntad de Dios no O estaba Senhor allí. Jesus, irmão, só se movia, fazia e agia conhecendo a vontade do Pai. El Señor Jesucristo solo se movía y hacía de acuerdo con la voluntad del Padre. Mas, irmão, ontem foi dito 42 vezes fala imediatamente logo. Pero hermano, ayer fue dicho que 42 veces encontramos la palabra inmediatamente, Não há aqui luego. uma contradição? ¿Será que no hay una contradicción? Este filho amado estava sempre na presença do Pai. El Hijo amado estaba siempre delante de la presencia Como hoje del Padre. pela manhã nos foi apresentado, Como hoy por la mañana o fue Senhor presentado, logo na madrugada ele foi a um lugar de só para comunhão com o Pai. de madrugada él fue a un lugar de comunión con el Padre. Pedro o encontrou, Pedro le o encontró Senhor, vamos às aldeias. y el Señor dijo entonces vamos a las Ele não aldeas. interrompeu a sua comunhão com o El Pai. Señor no interrumpió su comunión con el Padre. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12:1. Há uma porção maravilhosa que mostra o equilíbrio da nossa vida cristã. Hay un texto que, Não precisa abrir. que muestra de manera maravillosa el equilibrio de nuestra vida cristiana. Ele fala que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. ¿Ok? Entonces él menciona el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O versículo 1 diz assim, El versículo 1 dice, parte B: la parte B, segunda parte, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. E o versículo 2 começa: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Y el versículo 2 comienza diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Veja que maravilha, há um equilíbrio aqui. Vea qué maravilla el equilibrio que existe aquí. Corramos com perseverança a carreira, Por un lado, corramos con paciencia la carrera, por outro lado, olhando firmemente pero por otro lado, puestos los ojos para en o autor e Jesús, consumador da fé, Jesus. el autor y consumador de la fe, Jesús. O nosso Senhor como servo modelo. El Señor como siervo modelo, Imediatamente, inmediatamente, logo, luego,
O Senhor agia, El Señor mas Ele actuaba, estava sempre olhando para o Pai. pero Él siempre miraba Que al nós Padre. possamos aprender com o modelo do Senhor, de não deixar de olhar para Ele como nosso servo Tenemos que modelo. aprender con el Señor y nunca dejar de mirarle a Él como nuestro modelo. Vamos ao Salmo 40, por favor. Vamos a abrir en el Salmo 40, Versículos 6 a 9. versículos de 6 a 8, perdão. Versículos de 6 a 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amém. Vamos ler esses dois trechos de Hebreus capítulo 10 e aqui no Salmo 40. Entonces vamos a leer esos dos textos, Hebreos 10 y Salmo 40. Há alguns detalhes aqui que são apresentados de forma diferente em Hebreus capítulo 10. Hay algunos detalles que en Hebreos 10 aparecen de forma diferente, Mas de forma maravilhosa, há grande aplicação para nós em nossas vidas. pero hay una aplicación muy maravillosa en nuestra vida, Como tomando o Senhor como servo modelo. considerando al Señor como un siervo modelo. Em Hebreus apresenta que as ofertas, os holocaustos que eram feitos, eles realmente não tinham eficácia. En Hebreos dice que los sacrificios, los holocaustos no eran eficaces. E aqui no Salmo 40 também diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, Y aquí en el Salmo 40, versículo 6, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. a parte final fala: holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Y dice, holocausto y expiación no has demandado. E a segunda frase do versículo 6 diz: abriste os meus ouvidos. Y la segunda frase del versículo 6 dice, has abierto mis oídos. E o versículo 7 então prossegue: então eu disse, Y el versículo 7 sigue diciendo, entonces dije, eis aqui estou no rolo do livro, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito a meu respeito, está escrito de mí. agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O Senhor veio e Ele fez o sacrifício que nos redimiu e nos comprou de volta para Deus. El Señor vino y hizo el sacrificio que nos remedió para Dios. Mas neste servo modelo, Ele encontrou alguém En este siervo modelo encontró a alguien que fez toda a vontade do Pai. que hizo toda la voluntad del Padre. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Irmãos, este é o modelo do nosso Senhor. Hermanos, este es el modelo que tenemos en el Señor. No versículo 6 ele fala: abriste os meus ouvidos. En el versículo 6 dice, has abierto mis oídos. Dos significados aqui é perfuraste o meu ouvido. Uno de los significados aquí es perforaste mis oídos. Aqui há ouvido, há uma orelha, Entonces tenemos un oído, tenemos una oreja, mas aqui ele abriu esta orelha. y aquí tenemos que Él ha abierto los oídos. Este servo, ele não estava para fazer a sua própria vontade. El siervo aquí no estaba para hacer su propia voluntad. E na verdade o que Deus queria não era somente holocaustos e sacrifícios, Y de hecho lo que Dios quería no eran solamente holocaustos y sacrificios, como eram feitos no Velho Testamento, como eran hechos en el Antiguo e que Hebreus Testamento. nos diz que eles não tinham eficácia. Y Hebreos nos dice que no eran eficaces. Mas eis aqui alguém que pôde fazer a vontade do Pai, Pero aquí encontramos a alguien que pudo hacer Ese la voluntad del servo Padre. que o agradava fazer a vontade de Un Deus. siervo que le agradaba hacer la voluntad de Dios. Vamos a Êxodo capítulo 21. Éxodo 21. Nós vemos aqui esta figura da orelha furada. Para ver la figura de la oreja perforada. Eu vou pedir que o irmão leia então Êxodo 21, versículos 1 a 6.
Éxodo 21 de 1 a 6. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos y hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna e será su siervo para sempre. Amém. Que maravilhoso, irmãos. Aqui um servo, escravo, na casa do seu senhor. Aqui temos escravo, siervo na casa do seu senhor. É um escravo hebreu. É escravo hebreu. Que depois de tempo ele pode ter a sua liberdade. E depois de tempo ele pode ser liberto, ter liberdade. Ele voluntariamente, ele declara que ele não quer ser livre. Declara que não quer ser livre. Porque amo o meu Senhor. Porque amo a mi Senhor. Minha mulher e meus filhos. Mi mujer e mis hijos. Então o seu Senhor, versículo 6, entonces, en el versículo o levará aos juízes. Lo llevará a los jueces, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e lhe hará estar junto à porta ou ao poste, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e su amo lhe horadará la oreja com lesna, e ele o servirá para sempre, e será su siervo para sempre. Nós lemos agora no Salmo 40, abriste os meus ouvidos. En el Salmo 40 lo que hemos visto ahí es que Él abrió mis oídos. O Senhor, como esse servo modelo, ele não veio fazer sua própria vontade. El Señor, como siervo modelo, no vino a hacer su propia voluntad. Mas ele voluntariamente entregou a sua vida. Pero voluntariamente entregó su vida. O prazer dele é o prazer do Pai. Su placer era la complacencia del Padre. Irmãos, nós como desejosos de sermos servos também do Senhor. Nosotros también deseamos ser siervos del Señor. Também precisamos deixar que o Senhor perfure os nossos ouvidos. También tenemos que permitir que el Señor perfore nuestra oreja. Queremos nos consagrar porque nós amamos ao Senhor. Deseamos consagrarnos al Señor. Não servimos ao Senhor por uma ambição. No queremos servir al Señor por ambición. Por exaltação dos homens. O por exaltación de hombres. Mas de fato porque nós amamos o Senhor. Porque de hecho amamos al Señor. Irmãos e irmãs, o que lhe faz servir ao Senhor? Senhor, hermanos y hermanas, ¿qué nos hace servir al Señor? Esse escravo, ele tinha direito à sua liberdade. Este esclavo tenía derecho de ser libre. Mas por amor ao seu Senhor, pero por amor al ele Señor, não quis sair livre. No quiso sair libre. E ele então teve a sua orelha furada na sovela da porta. Entonces el Señor le perforó la oreja. E o servirá para sempre. Y entonces eso significa que lo serviría para siempre. Irmãos, que o Senhor possa ganhar nossos corações. Hermanos, que el Señor gane nuestro corazón. Com este modelo do nosso Senhor como servo. Con este modelo del Señor como siervo. Que se entregou totalmente para agradar a vontade do Pai. Que se entregou totalmente para agradar a la voluntad del Agora Padre. sim, vamos a Hebreus capítulo 10. Ahora sí vamos a Hebreos capítulo 10. Essa porção de Hebreus 10 é esta citação do capítulo de Salmo 40. Aqui encontramos uma citação exatamente del Salmo 40. Vamos ler do versículo 5 ao 7. Vamos a e leer depois 9 e 10, por favor. Hebreos 10, de 5 a 7, y después 9 y 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Dice, versículo 9. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Salmo 40, então nós vimos que abriste os meus ouvidos.
En el Salmo 40 encontramos esa expresión, abristes mis oídos. Mas aqui em Hebreus capítulo 10, ele fala desta forma: um corpo me formaste. Pero aquí en Hebreos 10 encontramos una expresión Sim, diferente. este perfurar da orelha, Mas me preparaste cuerpo. Entonces el perforar de la oreja, sim, isso é algo feito no corpo sí es algo hecho en el cuerpo para consagração ao serviço ao seu Senhor. para consagración al servicio del Señor. Mas aqui em Hebreus capítulo 10 há uma aplicação de todo o nosso ser. Pero aquí en el capítulo 10 de Hebreos hay como una aplicación de todo el ser. O Senhor como servo modelo, El Señor como siervo modelo, quando se manifestou aqui na carne para servir ao Pai, cuando se manifestó en carne para servir al Padre, ele declara: um corpo me formaste. Él declara, mas me preparaste cuerpo. E aí o versículo 7 diz: Entonces el versículo 7 dice, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Eu gostaria de ler uma porção muito preciosa de um livro, o Santo dos Santos, do irmão Andrew Murray. Me gustaría leer algunas porciones de un libro muy precioso que es llamado El Santo de los Santos de Andrew Murray, Que é um comentário no livro de Hebreus. que es un comentario del libro de Hebreos. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção, que são palavras muito profundas com respeito a um corpo me formaste. Presta atención porque son palabras muy profundas declaradas sobre esta expresión, mas me preparaste cuerpo. Em lugar de sacrifícios, Deus preparou um corpo para Cristo, En lugar de sacrificios, Dios preparó para Cristo un cuerpo que Ele ofereceu e sacrificou para que nós pudéssemos ser santificados. que Él ofreció y sacrificó para que pudiéramos ser santificados. Santificados através da oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por sempre. Santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez para siempre. Atenção isso aqui, irmãos. Atención, hermanos. O corpo de Cristo físico El cuerpo físico de Cristo era para Ele, assim como o nosso corpo é para nós. era para el Señor, así como nuestro cuerpo es para nosotros. Era o lugar de habitação e o órgão da sua alma. Era un lugar de habitación y el órgano de su alma. Era o canal de interação com este mundo físico, Era el canal de interacción con el mundo físico, sujeito às impressões e sujeto a impresiones aos prazeres y e à dor. a los placeres, al dolor. Então, portanto, era o primeiro a ser exposto à tentação. Entonces era lo primero a ser expuesto a la tentación. Isso é muito significativo. Eso es muy significante. O Senhor, Ele declara: um corpo me formaste. El Señor declara, un cuerpo E este preparaste. corpo que foi formado, preparado para o Senhor aqui na terra, Y el cuerpo que ha sido preparado para el Señor vivir en esta é tierra como o nosso próprio corpo. es como nuestro cuerpo. Claro que o Senhor não tinha a natureza do pecado no seu corpo, Claro, el Señor no tenía la naturaleza de pecado mas en Ele su estava cuerpo, sujeito a fome, cansaço. pero sentía hambre, cansancio. Então, irmãos, o Senhor estava no seu corpo também sujeito às mesmas tentações Entonces que el nós. Señor estaba en su cuerpo sujeto también a las mismas Mas não tentaciones para que pecar. nosotros, pero sin pecado. Continuando, Continuando. o seu corpo era uma parte da sua personalidade e vida. Su cuerpo era parte de su personalidad y vida. Ele esteve em perigo, como nós também às vezes estamos, Él estuvo en peligro, como a veces nosotros de usar estamos, o seu próprio corpo para o seu serviço e o seu prazer. de usar su cuerpo para su propio servicio y Entende? placer. No ¿Entiende? deserto ele não poderia ter feito En el isso. desierto él podría haber hecho así, Como um meio de agradar a si mesmo. como una manera de agradar a sí mismo. Mas ele nunca fez isso. Él nunca lo hizo. Ele sempre estava ocupado com um pensamento: Siempre estuvo ocupado con un pensamiento. Deus preparou-me um corpo. Dios me ha preparado este cuerpo. Eu tenho este corpo a seu dispor, Este cuerpo está a su disposición para o seu serviço e para glória. su servicio y gloria. Eu mantenho pronto cada momento para ser um sacrifício para Ele. Eu mantengo este cuerpo listo a cualquier momento para ofrecerlo como sacrificio.
Este corpo vem de Deus, Este cuerpo viene de Dios pertence a Ele y pertenece a Él e não tem sentido de existência a não ser agradá-lo. y no tiene cualquier sentido de existir a no ser para agradarle. O único valor que o meu corpo tem, El único valor que tiene nuestro cuerpo, eu o ofereço como sacrifício para Deus. yo lo ofrezco como sacrificio para Dios. Irmãos e irmãs, esta é uma bela descrição de como o Senhor reconhecia este corpo que me formaste. Hermanos, esta es una descripción muy bonita de cómo el Señor reconocía el cuerpo que le Não había sido para formado. satisfazer os seus prazeres, os seus desejos, No para satisfacer sus placeres y deseos, mas sim unicamente para agradar ao Pai. pero sí únicamente para agradar al Eis Padre. aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. He aquí estoy para hacer tu voluntad, oh Dios. Lemos agora que assim como o Senhor, o seu corpo estava sujeito às mesmas situações que nós. El cuerpo del Señor estaba sujeto a las mismas situaciones que nosotros. Como nós vemos este corpo que o Senhor nos deu? ¿Cómo nosotros vemos, interpretamos el cuerpo que el Señor nos dio? Outro trecho do mesmo livro, neste mesmo capítulo, ele fala assim: Hay otro trecho aquí en ese mismo capítulo, do livro, não é? sí, del libro. Ainda assim, muitos crentes. Del libro de Andrew Murray. Sim, sim. Okay, now I got it. Ainda assim, para muitos crentes, Aún así, para muchos o creyentes, corpo para eles é uma grande barreira na sua vida cristã. el cuerpo para ellos es una barrera, una dificultad en la vida cristiana. Simplesmente porque eles não aprenderam de Cristo como o mais alto padrão no seu corpo. Simplemente porque no aprendieron de Cristo el patrón más alto, el estándar más alto del De cuerpo, oferecê-lo inteiramente a Deus. de ofrecerlo enteramente para Dios. Em lugar de apresentar os seus corpos para Deus, En vez de presentar sus cuerpos para Dios mortificar os seus feitos por meio do seu espírito y mortificar sus hechos por intermedio del e Espíritu subjugar o seu corpo, y subjugar su cuerpo, eles permitem que o seu corpo tenha todos os meios permiten que sus cuerpos tengan todos los medios para fazer o que eles querem. para hacer lo que E quieren. ao fazer isso, se colocam debaixo de escravidão. Y al hacer eso se ponen como esclavos. Estão escravos dos seus próprios corpos. Son esclavos de sus propios Irmãos, cuerpos. como nós precisamos aprender com o modelo do Senhor. Hermanos, ¿cómo debemos aprender con el modelo del Señor? Corpo me formaste. Me has preparado un cuerpo. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua He aquí vontade. estoy, Dios, para hacer tu Não voluntad. sacrifícios, ofertas, holocaustos, não é isso que Ele quer. Dios no quiere sacrificios, Ele queria holocaustos. a oferta do corpo do Filho de Deus manifestado. Él quería la ofrenda del cuerpo del Hijo de Dios Para dar a sua vida em resgate por muitos. para dar su vida en rescate por Mas, irmãos, muchos. eu quero aplicar isso hoje para nós, Pero hermanos, quiero hacer una aplicación para hoy nosotros, para os jovens. para los jóvenes. Nós precisamos oferecer os nossos corpos ao Senhor. Debemos ofrecer nuestros cuerpos al O Señor. apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele nos fala El apóstol Pablo en Romanos 12 dice com um rogo que él ruega que apresentemos os nossos corpos como sacrifícios vivos, que presentemos nuestro cuerpo por sacrificio vivo, santos e agradáveis a santo y Deus. agradable a Dios. Este é o nosso serviço mais racional. Ese es el servicio más racional. Não é somente na nossa mente que servimos ao Senhor, No servimos al Señor não é solamente en la somente mente no coração que nós o servimos solo ao en el Senhor, corazón, mas nós precisamos também, irmãos, santificar os nossos corpos para também serem disponíveis ao serviço ao pero Senhor. debemos santificar nuestro cuerpo y hacerlo disponible al Señor. Foi assim que o Senhor lidou com seu corpo aqui na terra. Fue así que el Señor trató de su cuerpo aquí en la tierra. Que o Senhor guarde nos irmãos de pecado, Que el Señor guarde a los hermanos de de usar pecado, este corpo para o nosso próprio prazer, de usar el cuerpo para su propio mas placer. sim como o Senhor nosso modelo. Pero sí, como el Señor es nuestro modelo, E entregou totalmente este corpo que foi dado a Ele así como Él entregó completamente el cuerpo que le había sido para dado nos santificar.
para que nosotros también seamos santificados. Então, irmãos, versículos 9 e 10 de Hebreus 10. Eu queria que fosse lido novamente. por Vamos a favor. leer nuevamente versículos 9 y 10 del capítulo 10 de Hebreos. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Maravilhoso esse versículo 10, irmãos. Ese versículo 10 es maravilloso. É nessa vontade que temos sido santificados. Es en la voluntad, esa voluntad que fuimos santificados. A vontade do Pai La voluntad encontrou no Filho a sua realidade. La voluntad del Padre encontró en el Hijo su realidad E a sua realização. y su realización. Toda a vontade do Pai foi cumprida na manifestação do Filho em carne. Toda la voluntad del Padre fue realizada en la vida del Hijo. Irmãos, e nesta vontade temos sido santificados. Y en esa voluntad que somos Por santificados, causa desse sacrifício do Senhor, por causa del sacrificio del Señor, nós temos sido santificados. nosotros somos santificados. Vamos a João capítulo 17, só uma menção. Juan capítulo 17, haremos una única mención. Versículo 19. Versículo 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas o meu encargo, então, ao concluir essa mensagem, Pero mi carga, mi deseo al concluir este é mensaje que o Senhor realmente nos impressione es que el Señor nos impresione quanto ao modelo dele como servo. con respecto al modelo que tenemos en Él como siervo. O que ele fez com este corpo que foi formado Lo para que- ele servir aqui na terra. Lo que Él hizo con el cuerpo que le había sido formado. Ele se santificou totalmente por causa de nós. Él se santificó completamente por nuestra Nós causa. somos santificados, irmãos, pelo sacrifício dele e pela santificação dele a nosso favor. Somos santificados por y por su santificación en nuestro favor. Aqui há um grande modelo para nós, irmãos, também do nosso sacrifício em favor daqueles que nós servimos. Aquí hay un modelo para nosotros de nuestro sacrificio a aquellos que nosotros O servimos. que você tem feito com o seu corpo? ¿Qué está haciendo usted con su cuerpo? Você tem santificado em favor dos santos? ¿Lo ha santificado en favor de los Você santos? tem se sacrificado em favor dos santos? ¿Usted se sacrifica en favor de los santos? Você não tem disposição para gastar tempo na palavra do Senhor? ¿Usted tiene disposición para gastar tiempo en la palabra de Dios? Você tem preguiça de cultivar uma vida de oração? ¿O tiene pereza al cultivar una vida de Você oración? tem preguiça de ler livros espirituais? ¿Tiene pereza de leer libros Irmãos, espirituales? precisamos nos santificar em favor primeiro do Senhor. Es necesario que nos santifiquemos primeramente en favor del Señor, Como aquele servo que voluntariamente declarou: eu amo o meu Senhor. como aquel siervo que voluntariamente declaró, ama a mi Señor, E furou a sua orelha na sovela da y porta. tuvo su oreja perforada. E ele o servirá para sempre. Y Él así lo servirá para siempre. Irmãos, o Senhor se sacrificou em nosso lugar. Hermanos, el Señor se ha sacrificado en nuestro lugar. Ele santificou a si mesmo em nosso favor. Y Él se santificó a sí mismo en nuestro lugar. Ele é o nosso servo modelo. Él es el siervo modelo. Eu vou concluir com um trecho também do irmão Andrew Murray. Voy a terminar con un pedazo de Andrew Murray. A santificação nesta epístola de Hebreus La santificación en la epístola de Hebreos é uma palavra com um significado mais amplo es una palabra que tiene significado más do que amplio é geralmente ensinado na doutrina cristã. de lo que normalmente se enseña en la doctrina cristiana. Inclui aquilo que está implicado em trazer tudo para dentro de uma vida de comunhão com Deus. Incluye todo lo que está relacionado al traer todo para una comunión con Dios. Ele é o santo. Él es el santo. A sua vida é de santidade. Su vida es una vida de santidad. O santuário interior no qual ele entrou El santuario interior para el cual él entró é o santo dos santos. es el santo de los santos. Neste capítulo, em capítulo 2 de Hebreus, ele fala: tanto que santifica, quanto os que são santificados, todos vêm de um só. En el capítulo 2 es dicho que tanto quien santifica
como los que son santificados vienen de Dios. Atenção aqui, irmãos. Atención. A nossa santificação tem raízes na nossa unidade com Jesus, Nuestra santificación tiene raíces en nuestra unidad con Jesús, no qual nós temos sido santificados. en el cual somos santificados. E é nesta vontade que temos sido santificados. Es en esta voluntad que somos santificados. Da santificação do Senhor mesmo, por causa de nós. De la santificación É del nesta vontade que nós temos sido del santificados. Señor por nosotros. En esa voluntad que somos santificados. Libertados do poder do pecado Somos libertados del poder e del deste pecado, mundo maligno de este mundo maligno, e introduzidos na comunhão com Ele no Santo dos y Santos. somos colocados adentro de la comunión en los santos de los santos. E permanecendo na presença dele no Santo dos Y Santos. debemos permanecer en el santísimo lugar. A sua oferta tem tal poder, Su ofrenda tiene ese porque poder. ao fazer a vontade de Deus, Porque al hacer la voluntad de Dios, entrando para dentro da vontade de Deus entrando en la voluntad e de por Dios, meio dela para dentro do santo da santidade de Deus, y por intermedio de ella entrando en la que santidad é de o Dios, Santo dos Santos, que es el santísimo lugar, agora ahora ninguém como o próprio Cristo tem o poder para nos dizer. nadie tiene poder para decirnos como el Ninguém propio- como tem el- o poder de dizer o que o próprio Cristo pode dizer. Nadie tiene poder para decir lo que el propio Cristo dijo. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. He aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Irmãos e irmãs, que nossas vidas sejam conquistadas por este modelo do Senhor como servo. Hermanos, que nuestras vidas sean conquistadas por el modelo que tenemos del siervo. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. He aquí estoy, oh Dios, para hacer tu E voluntad. nesta vontade temos sido santificados. Y en esta voluntad somos santificados. Vamos orar? Vamos a orar. Amado Senhor, Amado Señor, como te bendizemos pelo teu modelo te bendecimos porque es de un modelo. servo perfeito, Modelo de siervo perfecto, no qual o Pai se compraz. en el cual el Padre tiene complacencia. Senhor, ao contemplar a beleza da tua pessoa, Señor, al contemplar la belleza de tu persona, Senhor, como servo perfeito, como siervo perfecto, também queremos consagrar nossas vidas a Ti. también deseamos consagrar Oh, nuestra nos vida a livra, ti. Senhor, deste corpo que Tu nos deste, Líbranos de este cuerpo que nos diste, de viver para nosso próprio prazer de e que, vontade, de que vivamos para nuestro propio mas que placer nossos y voluntad, corações voluntariamente, pero que nuestro corazón voluntariamente, como servos, Senhor, como siervo, possamos nos oferecer a Ti. nos ofrezcamos a ti. O nosso corpo, Nuestro cuerpo, apresentá-lo como sacrifício vivo. queremos presentarlo como As sacrificio nossas vivo, orelhas serem furadas, Senhor, na sovela da porta. para que nuestras orejas sean perforadas. Ó Senhor, guarda nossos corações, Guarda, Señor, nuestro corazón. guarda-nos do mundo, Guárdanos del mundo. guarda-nos do pecado, Guárdanos, Señor, del pecado. guarda-nos de ambições, Guárdanos de ambiciones, guarda-nos de impureza. de impurezas. Ó Senhor, Oh, Señor, eis aqui estou, ó Deus, he aquí estoy, oh para Dios, fazer a Tua vontade. para hacer tu Trabalha voluntad. a tua palavra em nossos corações. Señor, trabaja tu palabra en nosotros. Em Teu santo nome, Senhor, nós oramos. Oramos en tu santo nombre. Amém, Amén. Senhor.